Capítulo 14. O encontro. O estado de minha tão amada filha, o general retomou sua história, ficava cada vez mais crítico. O doutor que contratei para tratar de sua doença, pois eu realmente acreditava que ela tivesse não fora capaz de promover-lhe nem a mínima melhora. Percebendo minha angústia, ele me ofereceu o nome de um doutor mais experiente de grátis, e eu o chamei. Vários dias decorreram até que ele comparecesse. Era um homem temente a Deus e de bom coração, além de ser bastante instruído. Ele e o primeiro doutor examinaram minha infeliz protegida juntos e, em seguida, retiraram-se para minha biblioteca para discutirem sobre suas impressões. Dada a sala ao lado, onde eu esperava pelo seu chamado, pude ouvir os dois cavalheiros, praticamente aos gritos, imersos em uma conversa mais inflamada do que uma discussão filosófica. Bati à porta e entrei, e vi que o médico de grátis defendia firmemente sua teoria, enquanto o outro, a gargalhadas, tentava refutá-la, sob a alegação de que ela era ridícula. Aquele espetáculo indecoroso foi se esmaecendo enquanto eu entrava no aposento. Senhor, disse o primeiro médico, parece que meu erudito companheiro aqui acredita que você deva chamar um feiticeiro em vez de um doutor. Com sua licença, senhor, interveio o velho doutor de grátis, contrariado, mas em minha defesa devo expor meu próprio parecer a respeito do caso no devido tempo. Lamento, Monsieur General, que minhas habilidades e sabedoria não sejam suficientes para fazer-me útil à sua filha. Devo, no entanto, antes de partir, fazer a honra de sugerir-lhe algo. O homem assumiu um ar reflexivo. Ele, então, sentou-se à mesa e começou a escrever. Profundamente desapontado, fiz uma reverência e voltei-me para a porta da biblioteca. Antes que eu saísse, o outro doutor apontou por cima do ombro para seu companheiro sentado e, com escárnio, começou a fazer movimentos circulares com seu indicador ao redor da orelha. Depois dessa conversa, meu entendimento sobre o caso permaneceu exatamente o mesmo. Saí para os jardins alheio. Passado 10 ou 15 minutos, o doutor de grátis me alcançou, desculpando-se por ter me seguido até ali, mas dizendo que não ousaria partir sem antes dizer-me algumas palavras a mais. Ele me assegurou de que não havia como sua opinião estar errada, que não existia nenhuma doença de causa natural capaz de provocar aqueles sintomas, e que a morte estava perigosamente próxima. Restavam a minha filha ainda, no entanto, 1 ou 2 dias de vida. Se sua próxima e fatal convulsão fosse evitada, sua força poderia ser possivelmente recobrada, caso os devidos procedimentos fossem realizados com extremo cuidado. Mas agora, tudo se equilibrava na fronteira do inevitável. Mais um ataque, e sua última centelha de vida, constantemente ameaçada pela morte, podia ser extinguida. E qual é a natureza desse ataque a que se refere? Eu perguntei em tom de súplica. Redigi tudo nesse papel, o qual ponho agora em suas mãos, com a condição incontestável de que chame o padre mais próximo e somente em sua presença leia o que eu escrevi. Sob nenhuma circunstância deve proceder de outro modo. Caso contrário, você pode não dar a devida atenção a seu conteúdo. E trata-se de um assunto de vida ou morte. Se, por acaso, o padre não puder comparecer, apenas nesse caso, leia sozinho o que escrevi. Antes de partir, ele me perguntou se era de meu desejo conhecer um homem que tinha uma peculiar sabedoria sobre a natureza do mal que afligia minha filha. Natureza esta que chamaria minha atenção
mais do que quaisquer outros assuntos depois que eu lesse sua carta. Ele então insistiu com urgência que eu mandasse chamar o tal homem, e em seguida partiu. O padre não estava presente, e tive que ler a carta sozinho. Estivesse eu em um outro momento da vida, ou lidando com um caso diferente, eu teria julgado seu conteúdo como risível. Mas, por mais que a explicação do doutor a respeito dos fatos soasse como puro charlatanismo, quem se recusaria a acreditar nela quando todas as mais canônicas haviam falhado, e a vida de um ente querido encontrasse por um fio? Pode-se dizer que nada alcançaria o nível de absurdo que a carta do tão instruído doutor atingia. Seu depoimento era monstruoso bastante, tal que justificaria se um médico fosse internado em um manicômio. Ele alegava que o sofrimento da paciente resultava das visitas de um vampiro, que as fisgadas sentidas por ela perto da garganta eram, em verdade, causadas pela penetração de 2 longos e afiados dentes, os quais, como bem se sabe, são próprios dos vampiros. Reconhecia sem sombra de dúvida a presença da pequena e nítida marca no ponto da dor, a qual se assemelhava àquela deixada pelos lábios de um demônio, como diziam as outras vítimas, as quais também alegaram ter apresentado exatamente os mesmos sintomas. Sendo eu um completo cético quanto à existência de assombrações, tal como os vampiros, encarei a teoria sobrenatural do doutor como apenas mais um caso de alucinação estranhamente associada a pessoas de profunda inteligência. Contudo, eu me encontrava em um estado tão miserável que concordei em agir conforme as instruções da carta. Melhor alternativa a não fazer nada. Ocultei-me dentro do vestiário escuro, cuja porta se abria para o quarto da paciente. Perto dela, ardia a chama de uma vela. Permanecia ali, observando-a pela fresta da porta até ela cair no sono, enquanto em uma mesa ao meu lado repousava minha espada, conforme mandavam as diretrizes da carta, até que, pouco depois de 1 hora, vi algo preto de forma indistinguível rastejar no chão ao redor da cama, e em seguida saltar em direção à garganta da pobre garota. Naquele momento, aquilo começou a inchar até se tornar uma grande massa pulsante. Por alguns instantes, não fui capaz de mover um músculo sequer, mas saltei para fora do vestiário, apanhando minha espada na mesa. Subitamente, a besta negra encolheu-se e correu em direção aos pés da cama, e ali na minha frente, de pé, a menos de 1 metro da garota, eu vi Milarca, dardejando-me com um olhar furioso e aterrador. Sem pensar propriamente no que estava fazendo, golpeei-a com minha espada, mas ela de algum modo escapou para perto da porta. Ilesa, horrorizado, persisti e desferi-lhe um outro golpe, mas ela havia sumido, e minha espada vibrou chocando-se contra a porta. Faltam-me palavras para descrever o que se passou naquela noite. Todos os criados acordaram. O castelo estava agitado. O espectro de Milarca havia sumido, e sua vítima desfalecia cada vez mais rapidamente. Antes do romper do dia, ela morreu. O velho general estava visivelmente perturbado. Nada dissemos. Meu pai afastou-se até para ler as inscrições nas lápides e depois entrou por uma porta que se abria para uma capela lateral a fim de continuar sua investigação. O general apoiou-se na parede, secou os olhos e deu um longo suspiro. Foi um alívio para mim ouvir, de repente, as vozes de Carmila e Madame que se aproximavam,
mas o som se afastou, até desaparecer. Naquela solidão, eu pensava na terrível semelhança entre meu caso e a misteriosa história do general, e em como se relacionava com os mortos daquela poderosa e nobre família, cujas sepulturas decadentes se esfarelavam entre a poeira e a era que nos rodavam. E ali, naquele lugar assombrado, escurecido pela densa vegetação que consumia as paredes silenciosas da capela, um horror começou a se apoderar de mim, e meu coração afundou no peito, pois imaginei que minhas amigas não mais entrariam ali para amenizar a atmosfera daquele cenário lúgubre e tenebroso. Em certo momento, o velho general fixou seus olhos no chão e curvou-se, tocando na parede de um túmulo arruinado. E através de um umbral estreito, emoldurado pelos entalhes demoníacos tão próprios do estilo gótico antigo, vi o lindo rosto de Carmila adentrar na capela escura. Sentindo-me grata com aquela visão, ia me levantar e falar-lhe algo, e devolver-lhe o sorriso arrebatador que se abria em seu rosto. Mas, de súbito, o velho homem apanhou o machado que o lenhador largara no chão e, gritando enfurecidamente, avançou em direção a Carmila. O semblante da garota alterou-se de um jeito brusco e horrendo, e ela deu um passo para trás. Encolhendo-se, antes que eu pudesse soltar um grito, o general desferiu-lhe um golpe com todas as suas forças. Mas ela esquivou-se, e então, com suas mãos pequenas, segurou-o pelo pulso. Por um momento, ele lutou para conseguir desvencilhar-se dela, e então abriu sua mão, deixando-a cair o machado. A garota havia sumido. O general cambaleou e apoiou seu corpo contra a parede. Seus cabelos brancos estavam eriçados e sua face brilhava de suor. Ele parecia estar à beira da morte. Em um instante, o assombro incidente havia terminado. A primeira imagem da qual me recordo depois daquilo é o de Madame, em pé diante de mim, perguntando repetidas vezes: "Onde está Mademoiselle Carmila?" E então eu respondi: Eu não sei. Ela saiu por ali." Eu apontei para a passagem pela qual Madame acabara de entrar. Há apenas 1 ou 2 minutos. Mas era justamente naquela passagem que eu estava, desde que Carmila entrou, e não a vi retornar. Madame então começou a ir em cada janela, porta e passagem da capela, chamando por Carmila, mas sem obter resposta. "A garota disse que se chamava Carmila?" indagou o general, ainda em estado de choque. "Sim, Carmila", respondi. "Ah!" exclamou ele. "Aquela é a própria Milarca, a mesma que no passado se chamava Mircala, a condessa de Karsten. Deve abandonar esse solo amaldiçoado quanto antes, minha pobre criança. Vá para a casa do padre e não saia de lá até nosso retorno. Vá, que nunca mais chegue a olhar para a Carmila outra vez. Você não a encontrará aqui."